Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando O Assunto é Gestão na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária, canal 2.1. Esse é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. E você já pensou em seguir carreira acadêmica e aprofundar seus estudos em educação? Então, hoje a gente vai falar sobre o mestrado em Educação da UFRR, que está com inscrições abertas. E no programa de hoje a gente vai contar tudo sobre esse mestrado. Para trazer detalhes, convidamos a coordenadora do programa, professora Sinara Rechico. Professora, bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Bom, professora, as inscrições já abriram, né, para esse mestrado, vão até o dia 23 de abril. Explica para a gente qual é esse programa, o objetivo dele. Tá, esse programa é o programa de pós-graduação em educação, né, a nível de mestrado em educação. Essa já é a sétima etapa, né, a sétima turma, seleção que está acontecendo. E a ideia, o programa, ele é constituído de duas linhas de pesquisa. Uma linha que é a linha 1, a formação de professores e práticas educativas, e a linha 2, que é educação e processos inclusivos. Então, o candidato que se interessa, ele precisa escolher em qual dessas duas linhas que o projeto dele e a pesquisa vai ser articular e aí se inscrever considerando isso também. Então, vamos explicar um pouquinho sobre essas duas linhas de pesquisa para quem está nos ouvindo já ir pensando em qual linha se encaixa, como que vai ser o seu projeto. Isso. É importante isso, porque essa definição da linha é importante para o candidato, né? Por quê? Porque na etapa, na hora da inscrição, precisa ser encaminhado um projeto que já é a proposta de pesquisa. Então, esse projeto, ele já precisa estar articulado com uma das linhas. A linha 1, que é a formação de professores e práticas educativas, ela desenvolve pesquisas ligadas para essa temática da formação de professores. E aí nós trabalhamos, né, nessa linha com a educação do campo, né, com a educação, com a diversidade cultural, né, com a questão da interculturalidade, com a questão das estratégias pedagógicas e didáticos, metodológicas, com a questão das tecnologias assistivas, tudo que tiver ligado, relacionado à formação de professores e práticas educativas. E a linha 2, que é a educação e processos inclusivos, ela tem o viés inclusivo. E aí, então, ela olha para a questão da educação especial, da educação inclusiva, pensando na interculturalidade também, na questão da violência, né, na questão da gravidez na escola, né, e a questão da arte também, né, do curso de artes, como que essas estratégias, elas constituem esses espaços inclusivos. Então, essa linha, ela abarca nesse sentido, pensar nas formas de como os alunos podem estar sendo colocados, né, num processo inclusivo, dentro e fora da escola. Tá? Então, nessas duas linhas, a gente percebe que o programa ele é bem amplo, ele tem diversas possibilidades para esses candidatos, né, professora? Isso. E aí, uma questão bem interessante é que esse programa ele é na área de educação. A pesquisa tem que estar linkada na área de educação, mas os candidatos que para se inscreverem não precisam ser da área de educação. Já ia perguntar isso à senhora, qual é o perfil, né, desse candidato? Não precisa ser, então, da área de educação, outras áreas relacionadas podem se Não, de inscrever. qualquer área. Nós temos pessoas, né, candidatos que já concluíram, né, já egressos do nosso curso da área do direito, da área da fisioterapia, né, então da área das letras, né, então são várias áreas
que vão adentrando. Então, o importante é que o projeto esteja relacionado, porque a pesquisa que vai acontecer, sim, tem que ser na área de educação. Por que isso? Porque a ideia do nosso programa é a formação de profissionais na área da educação, porque a educação ela não se limita somente no espaço da escola. Só o ensino, né? É, né? Só o ensino e só a escola. E sim as práticas que se estabelecem com a formação de professores, com o processo formativo dos alunos, né? Da sociedade. Por quê? Porque a escola ela é o grande, o principal espaço social, né, desses alunos, mas a gente precisa pensar que, por exemplo, pensar na inclusão deles não é só eles estarem na escola, né? Então, a inclusão é eles estabelecerem as relações sociais, ou seja, dentro e fora da escola. E vai no decorrer de toda a idade do indivíduo, né? Desde o Isso. nascimento até ser idoso. Isso. E é interessante porque as pesquisas elas vêm mostrando isso, essa diversidade que representa também a diversidade da nossa demanda local, né? Por exemplo, muitas pesquisas relacionadas à questão da imigração, né? Porque isso também alterou no perfil da escola, no perfil da nossa sociedade, no perfil de quem são esses outros, de quem são esses todos nos processos inclusivos, né? Inclusive na inclusão de um novo idioma. Né? E aí tem esse trabalho também da questão da língua, né? Como um processo inclusivo e também como um aspecto de formação de professores, entende? Então, essas duas linhas, elas são amplas e a ideia é que os projetos façam esse afunilamento para realizar a pesquisa e contribuir para a sociedade local. Então, professora, quais os requisitos para participar desse seletivo? Os requisitos é que tenha, né, já tem que ter concluído a graduação de qualquer área e comprovar, então, tanto com diploma, né, quanto com histórico, certo? No edital tem direitinho todos os itens, a foto, os documentos de identidade, aí precisa, essa questão é importante ressaltar, porque muitos candidatos perguntam, eu estou no último semestre, se eu posso me inscrever, né? Então, assim, na hora da inscrição já precisa apresentar a conclusão, o certificado de que concluiu o curso, tá? Infelizmente, esse é um requisito, né? É porque alguns programas, eles aceitam no ato da matrícula, mas no caso desse já é na inscrição. Porque é muito rápido também o processo, né? Por exemplo, agora, nós encerramos as inscrições agora em abril, e final de junho, início de julho, já finaliza o processo seletivo. Então, E as aulas já começam esse ano, então, no semestre 2025.2. Isso, 2025.2 iniciam as aulas, tá? O nosso calendário, o calendário da pós-graduação, ele é um pouco diferente do calendário da graduação da universidade, certo? Ele é independente, né? Então, por exemplo, nós estamos agora no semestre 2025.1 da pós-graduação. Já iniciou, enquanto o da graduação ainda está no recesso. Isso. E aí vai até agosto, né? Então, é o período de finalizar o processo seletivo, realizar as matrículas, porque o próximo semestre, 2025.2, inicia em setembro, tá? E vai até final de fevereiro. Certo. Professora, são previstas 18 vagas, né, nesse edital. Como elas estão distribuídas, inclusive para as ações afirmativas? Isso. Nós ofertamos 12 vagas, né, que é o número de professores que nós temos no programa de pós-graduação. Aí, dessas 12 vagas, a gente contempla 50%, que é o número... São 18 vagas. Sim, dessas 12 vagas, aí 50% a gente pode ofertar
para as ações A afirmativas, mais. a mais. Ah, sim. Contemplar os 50%, que é o proporcional máximo, né? E a gente tem esse entendimento de que a gente precisa acolher e pensar em Ou todos. seja, 12 vagas mais 50%, que seriam Que 6, mais totaliza 6, as isso. 18 Então, são vagas. 12 vagas da ampla concorrência e 6 vagas distribuídas para as ações afirmativas. Essas 6 vagas das ações afirmativas, elas são distribuídas entre as pessoas com deficiência, indígenas, negros, né, pretos e pardos, e esse ano nós estamos abrindo também nessas cotas para trans. É uma novidade, então, dessa Que seleção, pessoas trans é podem se inscrever. transgênero e travesti, tá? Então, todos Porque a que tiver inclusão dessa nova categoria nas ações afirmativas, professora? justamente para pensar de que a pesquisa, ela não tem o gênero em si, né? O importante é o que está sendo pesquisado e em que sentido aquela pesquisa ela vai contribuir no processo da sociedade, E né? traz um olhar E na específico. organização da escola, né? Então, a gente entende que essa diversidade, como é que eu vou falar pelo outro, né? Pelo outro, e aí entram em todas essas categorias, pela questão, pelo negro, né? Pela questão indígena, pela questão da deficiência, pelo trans. A gente fala pelo outro e é muito mais como um espectador que se aprofunda sobre o assunto, né? Mas é importante que eles também seja protagonista dessas pesquisas, porque ele sabe quais são as bases e quais são os pilares que precisam ser discutidos para pensar a pesquisa sobre esses contextos, né? Então, pensar realmente na diversidade, que a diversidade se faz com todos. E tem que estar principalmente presente na educação, né, professora? Isso. Professora, as inscrições, elas têm uma taxa de R$ 150, né? E Isso. já encerraram o período para solicitar a isenção da taxa. A isenção, o período de isenção encerrou na segunda-feira, agora dessa semana, no dia 7, tá? Aí, quem não conseguiu a isenção, tem ainda o período para realizar o pagamento da taxa para fazer a inscrição. É importante prestar atenção no edital, tem todas as informações sobre o preenchimento da GRU, que às vezes as pessoas têm mais dificuldade, né? Que é a guia de recolhimento da União. Eu agradeço muito esse teu detalhe, porque é tão importante, peço, todos que são interessados, olhem o edital com calma, com atenção, porque é impressionante, mas na hora da homologação das inscrições, cada vez a gente percebe um número crescente de candidatos que não têm a inscrição homologada porque esqueceu de anexar algum documento. E como no recurso não pode anexar o documento, então, assim, só rever a partir, né, da justificativa alegada, então não tem muito o que fazer quando o candidato esquece algum documento. E nesse momento do ato da inscrição, lembrando, tem os documentos da inscrição e tem junto também para já ser enviado o projeto de pesquisa, né, que já está no edital explicado também quantas laudas tem que ter, quais os itens que precisa contemplar, e também o currículo Lattes, então, que fazem parte das etapas seletivas. Tem que ser apenas o Lattes ou o Vitae também é aceito, professora? É o Lattes, porque na área da educação a gente trabalha mais com o Lattes, até pela própria ideia da avaliação depois dos programas que são realizados pela plataforma Sucupira, todos precisam ter o Lattes. Então, é importante que ele já faça o Lattes antes. E Tá? para quem se interessou pelo programa, qual é o procedimento para inscrição? Como os interessados podem obter mais informações? No edital, acessando o edital, né? E aí eu peço também destaco um cuidado de que o primeiro edital que nós lançamos teve uma incoerência na hora de clicar no link
de acesso para inscrição. Então, olhem ali, está escrito na página do ppgeduc.ufrr, onde tem os editais, onde tem as informações do curso, tem edital atualizado. Então, clica nesse sim tem o link, tem que acessar o link que vai pelo Sougov, do Sougov já entra automaticamente no SIGA, né, que é a plataforma da universidade, e aí já pede para fazer a inscrição, para anexar os documentos e preencher um questionário. Ou seja, é importante também ter esse cadastro no Sougov. Isso, tá? Quem não tem que fazer o cadastro, mas daí vai pedir direitinho, porque vai pedir o login e a senha. É um cadastro super rápido, simples, né? Bem tranquilo. Mas hoje em dia ele está ligado a todas as nossas ações, né? Então, acredito que todos já tenham, mas senão não tem dificuldade nessa questão. Mas também, qualquer dificuldade que tiver, nós temos também, só entrar em contato com o e-mail do ppgeduc@ufrr.br, tá? Que a gente vai sanando e auxiliando vocês nas dúvidas e na realização, então, das inscrições. Então, lembrando também que você pode acessar o site ufrr.br, que é o site principal da UFRR. Isso. Tem as notícias lá e tem uma notícia específica sobre esse processo seletivo para o mestrado em educação. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o processo seletivo do mestrado. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação da Rádio Universitária no site radio.ufrr.br ou no aplicativo Rádiosnet, só procurar por UFRR. E também seguir o UFRR Oficial nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTuber e X, o antigo Twitter. Até já! Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o assunto é gestão. Hoje o nosso tema é o processo seletivo para o mestrado em educação da UFRR. Seguimos com a professora Sinara Rechico, coordenadora do PPGE. Professora, o edital apresenta um cronograma bastante detalhado, a gente falou rapidamente, né, no primeiro bloco. Queria que a senhora falasse um pouco melhor sobre essas etapas da seleção. Tá certo. Então, o processo seletivo, ele acontece em 3 etapas, né? A primeira etapa é a prova escrita, onde já tem no edital as referências sugeridas, porque a prova é uma questão elaborada a partir das referências que são postas, né, e divulgadas no edital. Então, tem as obrigatórias, que são para todas as 2 linhas, e tem também referências para cada uma das linhas. São poucas, em torno de 2 para cada uma das linhas. E aí, então, a partir dessa leitura, tem a prova escrita, tá? Que é a primeira etapa. No edital fala também direitinho o número de laudas que tem que ter, né? E é importante articular, né? Já vou dando uma dica. Muito bom. Articular com a pesquisa, né? Em que sentido a pesquisa proposta, ela se articula e encontra, então, no mestrado em educação, um pilar para sustentar e ser realizada, tá? Então, o sustentar que eu digo é teoricamente, por isso a importância da leitura e trazer esse embasamento teórico. Passando dessa primeira etapa, vai, então, para a segunda etapa. A segunda etapa é a análise do projeto de pesquisa e do currículo Lattes, né? Então, por quê? Nessa etapa, então, a gente vai avaliar a elaboração do projeto, a coerência da proposta,
Então, é importante também seguir os passos direitinho, ter a introdução, justificar. Já vou dando as dicas aqui. Tem no edital tem os Todos itens, né, que as Tem, pessoas têm que todos obedecer. os itens, né? É importante ler, é porque, na verdade, o edital fica extenso, mas é importante que o candidato leia com atenção, né? E não passe rapidamente os olhos, porque se conseguir fazer essa leitura atenta, consegue contemplar o que se pede, né? Então, o projeto, muitas vezes, eles são eliminados porque está faltando alguma Isso que eu ia etapa. perguntar, o que é que contribui para que esse projeto seja aprovado? Isso, aí assim, ó, é isso, ele tem que ter essas etapas bem claras, ter qual é o tema, tem que dizer bem no beabá, o tema proposto é com o objetivo de, e aí já traz os objetivos, quais são os objetivos, como é que pretende realizar metodologicamente, né? Em quais aportes teóricos, qual é a fundamentação teórica que está se apoiando para pensar naquela temática, se é a questão da interculturalidade, se é a questão da educação especial, se é a questão da educação do campo, né? Então, da área que for, do aspecto que for, precisa trazer o embasamento teórico. E daí, depois, com isso, um cronograma, né, de como realizar. Então, essas etapas precisam ser bem claras e coesas. Às vezes, também, uma questão, um aspecto que faz com que perca a nota, digamos assim, os pontos nessa avaliação, traz uma temática e o objetivo fala de outra coisa, né? Então, sempre Ou o cuidando. referencial teórico não é sobre aquele tema. Isso. Então, isso que a gente fala de coesão, né? E no edital tem direitinho, a cada etapa tem quais são os critérios que a banca vai considerar para avaliar e o peso de cada critério. Então, olha direitinho, vai ver que precisa ter a articulação com a linha de pesquisa, precisa ter articulação teórica, precisa ter uma contextualização, que é entender como que essa temática ela está situada hoje, né? E por que ela se torna uma temática que tu considera importante para pesquisar, né? Então, assim, se olhar os pontos que o edital traz da organização do projeto e olhar os critérios, que é o que nós, professores da banca, vamos avaliar, aí é só correr para abraço. Sucesso. Aí é sucesso. E para a próxima etapa, que é a entrevista. E aí, passando nessa etapa, essas duas primeiras etapas que eu falei, elas são eliminatórias. Por isso que eu fico destacando muito a importância da atenção, né? E a última etapa, a terceira etapa, ela é classificatória, que é a entrevista. Então, na entrevista, a entrevista vai acontecer com os professores da linha com que você se inscreveu, né? E os professores ali também falam quais são os critérios da entrevista e o peso. Então, os professores geralmente vão perguntar, vão pedir para falar sobre a tua proposta de pesquisa, né? Se trabalha, qual é a tua experiência profissional, a tua formação, e também uma questão importante que a gente considera na entrevista é a disponibilidade de tempo. Por quê? Porque o mestrado, ele acontece, as aulas são pela manhã, justamente já pensando numa forma dos candidatos, das pessoas que trabalham, conseguirem se organizar no seu ambiente de trabalho também e pelo menos ter... São quantas vezes na semana, professora? São todos os dias da manhã? Olha, precisa ter todas as manhãs livres, porque não são só as aulas, tem as reuniões com o orientador, com o grupo de pesquisa, mas de aulas mesmo são de 3 a 4 vezes por semana, né? Então, não são todas as manhãs, mas é importante que já pense, né? Como são 3 manhãs, num semestre são 3, no outro são 4, né? Então, a disponibilidade é importante. A disponibilidade, ela é importante, tá? Pensando também que o nosso curso, ele é um curso presencial. As pessoas, às vezes, perguntam, por quê? Porque tem outros mestrados, outros programas de pós-graduação em rede,
que tem uma porcentagem das aulas à distância. O nosso não tem. Então, ele é 100% presencial. Então, precisa também ficar atento a isso. Certo. E, professora, desde quando o mestrado é ofertado na UFRR, né? A senhora já falou que foram 7 seleções aí. E qual a importância desse mestrado para a formação acadêmica e profissional aqui na região que a gente está, na Amazônia, numa área de fronteira? Jéssica, gostei muito dessa pergunta. O nosso mestrado, ele ainda é novinho, né? Digamos assim. Ele foi aprovado em 2019. Então, a primeira turma, ele aconteceu em 2019.2, certo? E as avaliações dos cursos da pós-graduação acontecem, que a gente chama no quadriênio, que é de 4 em 4 anos. Então, aí é de 2020 a 2024. Agora mesmo, até o mês passado, nós enviamos o relatório para a CAPES e para a Sucupira da avaliação do nosso, né, das atividades, do número de egressos, que já formamos 52 profissionais da área da educação. Então, são vários itens que são considerados nesse relatório para a avaliação, né? Então, vamos esperar que a avaliação ela seja bem vista também. Por quê? Porque é importante, nós temos no nosso estado, a não ser o da nossa instituição, tem o mestrado também em educação da UER, em parceria com o Instituto Federal, né, de Roraima. E também temos o PROFEI, que é o mestrado profissional em educação inclusiva, que é um programa em rede, que também tem o polo em Boa Vista, na UFRR. Então, esses são os 3 mestrados, as 3 possibilidades, né, de formação a nível de pós-graduação que temos no Estado. Isso é importante porque para pensar tanto na formação dos profissionais, porque até então, né, antes desse momento de 2019, 2018 da UER, foi um pouquinho antes que foi aprovado, as pessoas precisavam, os interessados precisavam sair do Estado em busca de formação, né? E isso dificultava muito. Então, ter um locus de formação aqui no nosso Estado, na nossa localidade, nos fortalece como profissionais, fortalece para contribuir nas escolas e na sociedade em geral, até pela própria demanda e pelas particularidades do nosso estado, por se situar na região transfronteiriça, né, na região amazônica. Então, tem particularidades que são específicas da região, né, e da localidade. E o mestrado ele tem essa intenção de impactar a partir da formação nas práticas que acontecem, educacionais que acontecem na sociedade roraimense. A gente já está se encaminhando para o finalzinho aqui da nossa conversa, mas eu queria que a senhora falasse, assim, para quem está interessado, né, ficar com aquele gostinho a mais de se inscrever, o que ele vê durante o curso, as disciplinas que são trabalhadas, tem disciplinas obrigatórias, mas também tem as optativas. Isso. Como é que o curso se organiza, né? Ele se organiza basicamente, como eles são 24 meses, os 12 primeiros meses são de disciplinas, tá? Então, é o período que realmente eles precisam ter essa disponibilidade, no caso, de frequentar a universidade e as aulas. As disciplinas, no primeiro e no segundo semestre, né, que a gente chama por semestre, elas são as obrigatórias. No primeiro semestre são as obrigatórias dos pressupostos políticos, filosóficos e legais da educação, né? Como é que ela se constitui como uma área de ensino, e também a disciplina de pesquisa em educação, que é para já iniciar a delimitação e a organização metodológica da pesquisa. E também, nesse primeiro semestre, tem a disciplina obrigatória da linha de pesquisa. Então, quem é da linha 1
vai fazer a disciplina obrigatória da linha de formação de professores e práticas educativas. E quem é da linha 2 vai fazer a disciplina obrigatória de educação e processos inclusivos, né? Então, no primeiro semestre são essas 3 disciplinas obrigatórias. No segundo semestre, dão a continuidade para essas disciplinas. Então, a de pressupostos políticos, filosóficos e legais da educação vai vir para o segundo semestre com o enfoque da educação brasileira. E a pesquisa em educação 1 vai vir para a pesquisa em educação 2. Por quê? Porque ao término desse segundo semestre eles já vão qualificar, né? E aí, das disciplinas obrigatórias da linha, eles têm daí, então, são ofertadas no segundo semestre as disciplinas eletivas, que são as específicas da educação do campo, da educação da música, da educação especial, do currículo e cultura, da interculturalidade, da artes, né? Então, aí ela é específica do enfoque que tu for realizar. Então, esses são os primeiro e o segundo semestre. No terceiro semestre, é importante que eles façam a docência orientada, quem não tem experiência como professor no ensino superior, e a produção científica, que é a publicação, tá? Passando isso para a última etapa, é a elaboração da dissertação. E a defesa? E a defesa. E colher os frutos, né, da defesa, da pesquisa, e ser mais um de nós, como pesquisadores, para contribuir nas práticas educacionais do nosso Estado. A senhora falou agora há pouco que já são 52 egressos. Eu vou Isso. lançar um desafio. Eu queria que a senhora destacasse uma dessas pesquisas, né, até para exemplificar o que é trabalhado durante o programa. Essa pergunta, acho que até que eu estou lendo a Sucupira. A Sucupira, ela pede justamente isso. E a ideia é fazer um mini evento para divulgar isso. Ela pede, na avaliação desse período, quais são as 5 dissertações de destaque, né? 10 egressos de destaque. O que é considerado nisso? São pesquisas que têm um cunho que se sobressaiu pela sua excelência na hora da avaliação da banca e também que resultou em impacto social. Como é que é visto isso? A partir das publicações. São aquelas que foram publicadas em periódicos quais, né, ou em capítulos de livros. Então, nós temos trabalhos direcionados à questão da pedagogia hospitalar, que é uma das nossas de destaque, por ser um tema ainda muito incipiente aqui. Temos também... Quando a gente vai fechar agora, eu vou até falar a partir desse momento, Jéssica, que nós temos até o final do mês agora de encaminhar isso para a Sucupira, todos esses destaques. E aí, depois, se puder, a gente quer também poder aproveitar esse momento para divulgar, porque é importante, porque motiva os outros também a entender, né, a relevância das pesquisas. Deixa eu te mostrar aqui para não correr o risco de... Uma questão também que foi muito importante é a questão da interculturalidade, tá? E da questão das práticas de artes nos processos inclusivos, que resultou em uma pesquisa muito interessante, né? A questão dos ambientes institucionalizados e não institucionalizados na formação de alunos, né, de cursos específicos, a questão da imigração, que tem gerado bastante pesquisas, e são pesquisas também de destaque. Então, a gente vai combinar com a senhora, depois que enviar, que fechar o relatório, e inclusive quando sair o resultado da avaliação da CAPES, né, em relação ao PPGE, para a gente voltar e falar mais sobre essas pesquisas que foram realizadas aqui no PPGE. Professora Sinara, muito obrigada pela sua participação aqui, por aceitar novamente o nosso convite para participar do assunto A Gestão. O espaço está aberto para suas considerações e também para convidar
quem tiver interessado em participar do seletivo do mestrado em educação. Querida, então agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome do mestrado em educação da UFRR, de poder ter esse espaço tão importante de divulgação, né, tanto do nosso curso quanto do processo seletivo. E estou esperando, quem não fez a inscrição ainda, tem até o dia 23 desse mês de abril, fiquem atentos, não deixem muito para a última hora, porque, né, como é tudo online, assim, na hora de fazer as inscrições, é importante a gente ter esse cuidado. Qualquer dúvida que vocês tenham na realização da inscrição, entre em contato pelo e-mail do ppgeduc@ufrr.br, que a gente responde na mesma hora. Né? Nós já formamos 52 profissionais. Esse ano nós estamos abrindo um número bem maior de vagas, contemplando o número máximo, que é 50% das vagas de ações afirmativas. Então, estão todos mesmo convidados, porque as vagas são para todos. O mestrado é aberto a todos. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais uma edição de O Assunto é Gestão. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau!